Gravando. Então, esse ano a gente decidiu fazer isso de forma virtual, né? E para uma grata surpresa, a gente está sendo bem interessante que a gente está conseguindo agregar um número grande de pessoas, né, interessadas pelo assunto. Então, queria primeiro agradecer, né, a participação de vocês, a disponibilidade de estar aqui com a gente, né? Agradecer a Milene e a Jéssica também por virem aqui compartilhar o conhecimento delas. Eu assisti um webinar deles na parte que mostrava equipamentos aplicados à área de carnes, né? E foi bem bacana, então eu fiz o contato e convidei e elas toparam vir aqui, tá? Compartilhando a experiência delas com a gente, tá? Daí a ideia aqui, na verdade, é uma aula aberta, né? Então a ideia é que a gente interaja, que não seja, né, uma palestra que elas vão falar e a gente vai só ouvir, né? Então aqui, para quem não está habituado com o Zoom tem o chat, tem aqui também umas opções de se manifestar, dar um joinha, né? Caso vocês queiram interagir também. E aí a gente pensou o seguinte, ela colocou dentro da apresentação delas, elas colocaram algumas pausas, né, no qual elas vão parar, né, ao longo da apresentação, para que a gente possa ter essa interação. Então, vocês, a princípio, podem controlar o microfone, né, então, se vocês quiserem, a gente vai pedir para que durante a apresentação a gente mantenha o microfone fechado e o vídeo fechado também, porque senão dificulta um pouquinho a conexão, né? E aí, quando vocês quiserem se manifestar, quando ela fizer essa pausa, aí se vocês puderem, só para a gente se organizar, colocar aqui, né, no chat, colocar, eu quero fazer a pergunta. Aí a gente vai anotando aqui o nome das pessoas que solicitaram, né, o áudio para fazer a pergunta. Quando chegar nessa pausa, a gente vai abrir pedir para vocês abrirem o áudio e fazer a pergunta. Quem não quiser fazer a pergunta em áudio, também tem a opção de colocar ali no chat, né? Daí tem um aluno, o Arthur, vai me ajudar e organizar. E aí a gente vai anotando as perguntas e a gente pergunta, caso vocês não queiram fazer a pergunta oralmente, queiram só fazer a pergunta por escrito, tá bom? Então a ideia é que a gente tenha uma interação, então fiquem à vontade aí para fazer as perguntas, tá bom? Eu acho que dá para a gente começar, então. Então, obrigada, Milene, Jéssica, né? Passa a palavra aí para vocês. Boa noite, pessoal. Eu sou a Milene, sou gerente comercial da Foz. Eu fico responsável por metade do estado de São Paulo, atendo os clientes de diversos segmentos no estado de São Paulo. E a Jéssica é nossa gerente de marketing Brasil, faz um trabalho muito bacana de divulgação com os nossos clientes, e agora, nesse novo formato, né, que a gente tem que trabalhar, está sendo muito aproveitado o trabalho dela com as webinars. Jéssica, não sei se você quer falar alguma coisinha agora. Oi, Mi, obrigada. Não, é isso mesmo. Boa noite, pessoal. E agradeço também a professora Elaine por ter convidado a gente. É um prazer estar aqui. Espero que vocês gostem da nossa apresentação. Igual a professora falou, fique à vontade para fazer perguntas, sugestões. Vai ser um prazer compartilhar isso com vocês. Bom, agora a gente pode começar a apresentação, falar um pouquinho da Foz para vocês. Bom, nós somos uma empresa dinamarquesa que trabalha com analisadores dos diversos segmentos de agronegócios. Tá? A gente está presente praticamente em todas as empresas que dessa linha de agronegócios. Aqui tem algumas informações. 80% dos grãos no mercado global são analisados pela Foz. Estamos presentes praticamente em todos os países, com mais de 40 mil clientes. Os laboratórios de referência, praticamente todos eles existe algum equipamento Foz para suas análises químicas de bancada. E o foco da nossa apresentação hoje, que é o leite, né, a parte de laticínios. 80% do leite do mundo é analisado por um equipamento Foz. Então, nós somos
muito significantes nesse mercado. Pode passar o próximo. Aqui um pouquinho da nossa missão. Nós buscamos termos as melhores soluções analíticas dedicadas da indústria de alimentos. E isso buscando a sustentabilidade, sempre preocupados com recursos naturais, nutrição, isso falando de nutrição humana e nutrição animal, e garantindo a qualidade dos alimentos para todas as pessoas. Vai lá brincar. Os nossos valores, sermos os primeiros. Voltou o áudio? Voltou, Mi, voltou, agora eu tô te ouvindo. Ok. Tá. A nossa preocupação com o cliente, que é sempre o foco das nossas atividades e sempre praticando nossas atividades com excelência, e sempre preocupado com pessoas e os conhecimentos dos funcionários que trabalham na Foz. Aqui, rapidamente, a história da Foz. É uma empresa que possui mais de 60 anos, começando, o foco sempre foram testes rápidos, sempre monitorando a questão de agronegócios, iniciando em grãos e passando pelo segmento de lácteos, a questão de análises de metodologia química, por exemplo, a metodologia Kildo, né? Então, o primeiro analisador automático da metodologia Kildo foi um Keltec da Foz. Depois, a citometria de fluxo, que é um tipo de análise, uma metodologia que é utilizada até hoje para análise de leite, né? Células somáticas e contagem bacteriana. E nós passamos aqui para a parte de vinhos, análise do mercado de produtos cárneos e as inovações em lácteos. Aqui todos os segmentos que nós temos participação. Primeiramente, testes em leite cru, que é o leite como matéria-prima. Na indústria de laticínios, né, toda a parte de recepção, produto em processo, controle de qualidade e produto acabado. A parte de grãos e óleos, vinhos, o mercado cárneo, mercado de nutrição animal. Hoje nós temos um grande parque instalado no Brasil nesse mercado. Outras indústrias que entram, principalmente aqui a parte de biodiesel, né, cana-de-açúcar, propriamente dito, e os laboratórios de referência. Aqui exemplificando alguns dos nossos parceiros globais. Então, muitos deles aqui vocês podem ver que são empresas renomadas em todos os segmentos, e esses são parceiros globais da Foz, ou seja, onde existe por exemplo, uma Nestlé, uma Danone, existe um equipamento Foz, tá? E no Brasil não é diferente. O próximo. A Foz tem uma presença muito marcante no mercado global. Onde vocês estão vendo em azul marinho é onde nós estamos como companhia mesmo, assim como no Brasil, a parte de vendas, pós-vendas, estoque de peças, aplicação técnica, manutenção preventiva e corretiva.
Estrategicamente, a Foz divide tanto os gerentes de vendas como o pessoal de manutenção, localmente falando, estamos espalhados pelo Brasil. Para quê? Para ter o atendimento mais rápido do cliente, para que a gente esteja realmente como parceiro do cliente. Tá? Isso tanto a gente falando em manutenção, como a parte comercial. Aqui a responsabilidade social corporativa. Tá? Então, tanto os nossos parceiros, clientes e fornecedores, a gente procura ter sempre essa mesma diretriz de forma contratual, com respeito aos direitos humanos, trabalho, por exemplo, não compramos de fornecedores que tenham, mesmo que ocultamente, trabalho escravo ou trabalho com menores, fornecedores que respeitem o meio ambiente e a questão de anticorrupção. E uma outra questão de responsabilidade social é essa interação de empresa com formação de novos profissionais. Um pouquinho do nosso portfólio. Pode passar, Jéssica? Bom, aqui nós temos uma exemplificação de todos os equipamentos que podem ser utilizados na indústria do leite, tá? Desde o tratamento do produtor até a indústria em todos os segmentos. Dois deles especificamente é o que vai ser focado a nossa apresentação. E vocês podem observar que todos os derivados de leite, não somente o leite cru ou leite processado, entram como foco dessa análise, tanto em laboratório como produtos de processo, como equipamentos de processo, para controle mais próximo e mais assertivo da indústria. Pode passar. Aqui, equipamentos focados para a indústria de nutrição animal. Isso a gente fala de animais de grande porte, animais de médio porte e pet food. Tanto a parte pet food em todas as suas vertentes, e quando a gente fala em ração, são análises de todos os ingredientes que compõem essa ração, e com foco na qualidade e também na rentabilidade do processo. Um pouco da parte dos métodos de referência. Aqui é a linha de análise de proteína, gordura, fibras e preparação de amostra. Tudo que a gente tem em laboratório, com uso de vidraria e um consumo excessivo de reagentes, a gente consegue trazer isso para os métodos automatizados, que sempre pensando em meio ambiente, redução de reagentes, agilidade em processo, a gente consegue atuar de forma muito assertiva, e são esses equipamentos que são utilizados nos laboratórios de referência hoje. A Foz tem iniciou um trabalho ano passado com toda a questão de conectividade, para a gente ter, para o cliente ter a segurança dos dados, que os dados fiquem armazenados, que um cliente, por exemplo, tem plantas espalhadas pelo Brasil todo, ele tem acesso a essas informações com os dados em um servidor. Tá? E hoje a gente está cada vez mais trabalhando com isso, com essa questão de conectividade, né? Demonstrando toda a questão de empenho e modernização do nosso sistema em atender toda essa era digital que acaba sendo uma necessidade constante dos nossos clientes. Falando um pouquinho do mercado lácteo, né?
a questão de inovação. A Foz é muito preocupada em sempre estar inovando. Hoje, praticamente 10% do volume de negócios da Foz é investido em novos produtos, seja ele novos equipamentos, novas curvas de calibração para atender as demandas que os novos produtos que surgem no mercado, para que todos os produtos sejam analisados, para que não se tenha uma limitação. Tá? E isso a gente fala não só pensando em Brasil, mas atendendo cada mercado, cada cultura diferente, né? Que a cada momento surgem novos produtos e nós tentamos acompanhar isso de forma ágil para atender todos os nossos clientes e o mercado. E o importante que a gente tem, né, como que a gente traz isso de uma forma palpável para a indústria, como que agrega valor. Um exemplo, né, no laticínio, a gente consegue ter toda a análise para saber a qualidade do leite no produtor, esse leite vai ser pago pela qualidade, conseguimos fazer a rastreabilidade, por exemplo, de animais, se existe um animal que está doente ou não, e isso consegue se fazer com as análises tradicionais? Sim, mas não em tempo hábil. E é isso que é importante dessas tecnologias, a gente conseguir atender em tempo hábil para todos terem o tempo de reação. No recebimento do laticínio, ou a qualidade do leite, a possibilidade de pagamento, a possibilidade de rejeição, a possibilidade de segregação de um tanque. Na linha de produção, avaliar a qualidade do que está sendo produzido, todos os controles com a maior eficiência e rentabilidade de processo. Laboratórios de controle de qualidade, a gente consegue ter os resultados em praticamente 1 minuto, né? Então, o tempo de reação, para quem já está habituado com a indústria, tem que ser muito rápido, porque a gente evita reprocessos, consegue atuar diretamente no processo. E, por fim, a liberação dos produtos. E tudo isso de uma forma a gerenciar de forma eficiente. E todo o nosso sistema fornece uma questão completa, né? Não só a venda do instrumento, mas sim o pós-venda, o suporte de aplicação, no caso de novas calibrações, treinamentos, sugestões, uma forma de consultoria para o cliente, onde ele pode ter uma melhor aplicabilidade dos resultados, o que ele faz com esses resultados. Então, não é simplesmente a Foz não trata simplesmente de comercialização de instrumentos, e sim a forma mais eficiente de uma elevação de patamar de processo. E, por fim, aqui a gente vai falar um pouquinho, a Jéssica vai falar sobre o último lançamento, o analisador inteligente. Por que isso? Nós, como responsáveis por 80% do leite do mundo, a gente quis ser inovador em trazer para o mercado o primeiro analisador inteligente de leite, que é o Milcoscan FT3. Agora a Jéssica vai, depois das perguntas, vai falar um pouquinho dele para vocês. Se tiverem alguma pergunta sobre a empresa ou alguma outra coisa, fiquem à vontade, por favor. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta?
Ou, se quiser, pode colocar ali no chat ou pedir a palavra aqui, daí a gente libera o microfone. Eu acho que, por enquanto, acho que ainda não. Acho que vamos continuar. Então, Meninas, vamos... acho que... Oi, Isso, acho que... desculpa, professora. Então, vamos continuar, pessoal. Bom, obrigada pela participação de todos, né? Conforme a Milene comentou, a gente vai estar conversando agora um pouco sobre o Milcoscan FT3, o novo lançamento da Foz para a indústria de laticínios. E também todos os diferenciais, né, que fazem com que ele seja considerado o primeiro analisador inteligente de leite do mundo, tá? O Milcoscan FT3, gente, ele é parte de um conceito reconhecido mundialmente. Como a gente informou, 80% do leite global é analisado por um instrumento da Foz, justamente por um instrumento da linha Milcoscan, tá? E antes de falar mais sobre o novo FT3, é bastante interessante a gente entender um pouquinho como é que a gente chegou até ele, né? Pessoal, a Foz, a gente já está presente no mercado analítico há mais de 60 anos e desde o início a gente já tinha uma forte parceria com produtores e indústria, principalmente na área de grãos e nutrição animal. Mas foi em 65 que a Foz ingressou de vez na indústria de laticínios. E foi com esse analisador que vocês estão vendo na tela, chamado Milcotester. Esse analisador, ele foi o primeiro instrumento automático de leite nas indústrias, tá? No início, os instrumentos analisavam apenas gordura, que era o único parâmetro principal da época, porque os pagamentos eram feitos por volume e porcentagem de gordura, né? E o Milcotester já veio revolucionando, porque a partir de então, o modo como eram feitas até então as entregas e pagamentos por qualidade do leite entre produtores e laticínios mudou por causa desse instrumento. Em 74, a Foz introduziu o Milcoscan 300, que o próprio nome já diz, analisava 300 amostras por hora de forma automática, com mais precisão que o Milcotester, o primeiro instrumento da tela, e mais parâmetros. Nesse caso, ele já fazia, além da gordura, ele fazia proteína e lactose também, tá? Em 95, a Foz trouxe para o mercado o Milcoscan FT120. Esse foi um grande salto tecnológico, tá? Porque trouxe a introdução da tecnologia FTIR para o mercado, que significa infravermelho por transformada de Fourier. E a introdução dessa tecnologia FTIR possibilitou ainda mais precisão, através de um espectro mais abrangente, e possibilitou analisar praticamente qualquer parâmetro do leite. É interessante mencionar que essa tecnologia é hoje a tecnologia recomendada pela IDF, tá? A International Dairy Federation, para as análises de leite e é também a base de todos os nossos próximos analisadores. Também vale a gente mencionar que esse Milcoscan FT120 de 95, a gente ainda tem unidades dele em funcionamento e ao redor do mundo e também no Brasil, tá? E depois a gente trouxe o Milcoscan FT2, o Milcoscan FT1 e o Milcoscan Mars. Esses instrumentos ainda estão em produção e podem ser encontrados em quase todos os laticínios grandes e médios do Brasil e do mundo, né? Então, o conceito Milcoscan, pessoal, são analisadores automáticos de leite. Eles trazem a tecnologia FTIR, que é o que permite alta precisão analítica. Ele também faz multiparâmetros do leite em menos de 1 minuto em uma única amostra. E ele também emprega a detecção de adulterantes no leite, que a gente vai mencionar mais à frente. Então, eles são reconhecidos mundialmente e são considerados, principalmente na Europa, como padrão global para as análises de leite, tá? Bom, pessoal, como a gente pode ter percebido, né, nesses últimos anos a indústria global de laticínios passou e continua passando por grandes transformações, né? Desde o crescimento populacional, o crescimento da classe média, novas tendências de consumo, a demanda por produtos lácteos mais saudáveis, a gente está vendo bastante, né, mais nutritivos, seja por baixo teor de sódio, baixa gordura, alta proteína, zero lactose, por aí vai, são inúmeros, né? E toda essa tendência e transformação faz com que as indústrias tenham que trabalhar cada vez mais rápido no desenvolvimento de novos produtos para se manterem competitivas, tá? Enfim, isso obriga os laticínios a se tornarem cada vez mais ágeis e inteligentes, ao mesmo tempo que entregam produtos seguros e de maneira sustentável. Parece um grande desafio para os laticínios, né? E para entender melhor o tamanho desse impacto, nos laboratórios de controle de qualidade, principalmente, a Foz realizou uma pesquisa com mais de 120 indústrias ao redor do mundo, dentro do segmento de laticínios, para entender quais as novas demandas para as análises de rotina. Dessa pesquisa, 3 exigências se destacaram, pois foram mencionadas em quase todas as respostas, tá?
A primeira delas foi a adaptabilidade. Ou seja, a gama de produtos lácteos exigidos pelos consumidores se expandiu bastante nos últimos anos. O que foi relatado diversas vezes na pesquisa que a gente fez é que a necessidade das empresas serem ágeis no desenvolvimento, produção e controle de qualidade de produtos existentes e futuros cresceu muito. E que os laboratórios precisam ser capazes de lidar muito com amostras de diferentes matrizes, independente do que venha a ser desenvolvido amanhã, de diversos produtos e diversos parâmetros, né? O segundo foi consistência, né? Como a gente já viu, a alta precisão analítica já é alcançável há décadas, mas manter essa alta precisão dia após dia dentro dos laticínios pode ser um fardo, principalmente para os laboratórios de qualidade. Nos foi comentado que seria libertador poder garantir que os instrumentos analíticos estejam sempre entregando resultados confiáveis e de uma forma menos trabalhosa. E confiança, né? Foi relatado para a gente que o tempo de inatividade de instrumentos analíticos dentro de um laboratório é uma grande preocupação, que os profissionais gostariam de ter a confiança de um alto tempo de funcionamento e que pudessem, de alguma forma, prever algum problema antes que ele venha causar uma parada de algum equipamento fundamental para as análises dentro do laboratório. E vocês concordam com essas afirmações? Vão deixando suas sugestões, seus comentários para a gente. Então, nós usamos todas essas informações dessa indústria em transformação, de toda essa tecnologia que vem surgindo, a nossa tecnologia ela continua sendo desenvolvida, e a gente trouxe uma inovadora abordagem para o conhecido conceito Milkoscan. É uma grande responsabilidade. Então, em adaptabilidade, o Milkoscan FT3, que é o novo analisador inteligente, oferece a capacidade de analisar a composição de leite e produtos lácteos em toda a cadeia de produção. Como a Milene informou, né, ele permite a checagem de mais de 17 parâmetros físico-químicos em 30 segundos, seja nas plataformas de recebimento, em amostras da produção que permitem um controle rápido e otimização de processos, né, ganhar dinheiro no caso, economizar dinheiro, e em produtos acabados para assegurar a qualidade dos produtos finais, né? O Milkoscan FT3, gente, ele é fornecido com calibrações globais robustas prontas para uso. Esse é um grande diferencial, porque antigamente os instrumentos eles vinham sem calibrações e você tinha que desenvolver do zero, né? A Foz, ela possui essas calibrações globais que foram construídas com dados coletados ao redor do mundo ao longo de anos, de décadas. Então, são praticamente plug and play para qualquer um desses produtos que vocês estão vendo na tela. Então, o FT3 ele é fornecido com essas primeiras calibrações da esquerda, que são as calibrações inclusas, e você também tem calibrações opcionais que podem ser colocadas no instrumento de acordo com o seu tipo de fabricação, né, com o que o laticínio produz, no caso. E também a gente tem outros extras opcionais, que a gente pode colocar o exportador de resultados, que é aquela conexão LIMS, a gente pode ter a balança de modo de diluição, para a gente não precisar ficar fazendo nenhuma conta, né, ter nenhum erro humano. E também a gente pode instalar um Foz Calibrator, que ele permite o desenvolvimento de novas calibrações. Então, vocês mesmos podem fazer desenvolvimento de calibração para novos produtos ou novos parâmetros dos produtos que a gente já tem. Tá? Bom, nas versões atuais, que a gente já encontrou hoje nas indústrias, o Milkoscan FT1, o Milkoscan FT2, nós já tínhamos calibrações robustas, a gente já analisava multiparâmetros. Então, o que é que o Milkoscan FT3 tem de inovação que poderia me oferecer mais adaptabilidade? Bom, uma das grandes novidades do Milkoscan FT3 é que ele possui um novo sistema de fluxo capaz de se adaptar automaticamente ao seu tipo de produto. Tá? O FT3 ele traz uma configuração inteligente de produto, que divide os seus produtos em grupos, de acordo com o nível de viscosidade, se ele possui ou não a necessidade de homogeneização e se ele possui partículas na amostra. Após o seu produto ser posicionado dentro dessa configuração, o instrumento se ajusta automaticamente às necessidades daquela amostra. Então, por exemplo, se a gente tem um produto que não necessita homogeneização, o instrumento pula essa etapa e consegue, então, te oferecer um resultado mais rápido. O mesmo acontece com os procedimentos de limpeza, por exemplo. Chega de ficar memorizando um procedimento diferente para cada tipo de produto, porque produto que possui partículas na amostra demandam um tipo de limpeza, ou produtos que são mais viscosos demandam outro tipo de limpeza. E todos os usuários dos instrumentos têm que ficar lembrando de como são esses procedimentos operacionais. E a gente sabe que existe uma grande troca de funcionários na indústria, né? Principalmente em usuários de instrumentos. Então, é realmente um fardo manter esse conhecimento dentro da empresa.
Então, com esse instrumento, a gente não precisa ficar memorizando nada disso. Ele já faz, de acordo com a configuração do produto dentro dessa tabelinha, todas as limpezas, todas as zeragens e também a padronização do instrumento, de acordo com a configuração que a gente fez no analisador. Essa é uma grande novidade do instrumento. Bom, então o novo sistema de fluxo, ele foi projetado para que você consiga analisar praticamente qualquer produto líquido ou semissólido, desde produtos mais viscosos, mais densos, com partículas ou até pegajosos, como o caso do leite condensado, por exemplo. Tá? Isso é possível porque, diferente das versões atuais, o Milkoscan FT3, ele não trabalha com uma H-Pump de alta pressão. Como é que os instrumentos atuais funcionam? Ele suga o leite pela pipeta e ele passa pelo caminho de análise até o final e depois é descartado. E a mesma coisa acontece com o produto de limpeza, né? Nesse caso, o Milkoscan FT3, ele trabalha com 2 bombas tipo seringa, que permitem que os agentes de limpeza e as amostras sejam bombeadas de trás para frente, garantindo a limpeza bidirecional do sistema todo e a alta precisão, tá? Então, ele tem um sistema um pouquinho diferente dos sistemas atuais. Ele não só passa, mas ele também consegue fazer o fluxo retornar. O que permite também, como eu falei, a gente analisar produtos mais viscosos, mais pegajosos, porque ele consegue ter uma limpeza mais robusta nesse caso. Esse sistema ele também possui sensores de alta pressão que monitoram o sistema de fluxo durante a aspiração da amostra. Ele ajusta automaticamente a velocidade do sistema de fluxo à viscosidade da amostra, de acordo com o que a gente classificou na tabela anterior, né? E qualquer bloqueio consegue ser detectado rapidamente devido ao aumento dessa pressão. Ou seja, se a gente colocou que um produto tem uma viscosidade média, o equipamento ele já está esperando uma pressão média. Então, se a pressão está um pouco mais elevada do que ele já espera, ele sabe que tem alguma coisa ali no meio que talvez venha entupir, então ele já te dá um alerta para você parar aquela amostra e realizar uma limpeza mais robusta. As versões atuais de hoje em dia, elas não têm isso. Então, o instrumento, você só percebe que ele está entupindo depois que ele já entupiu, né? Quando realmente ele não consegue sugar nada, então você percebe que alguma limpeza ali não foi feita ou alguém acabou desligando o equipamento, deixou leite dentro sem passar uma última limpeza antes de desligar e por aí vai. Então, esse instrumento ele é bastante inteligente, ele consegue prever uma parada antes dele chegar a entupir. E alertas são emitidos na tela, né? Para que a intervenção possa ser realizada. Seguindo essa linha de configuração inteligente de produtos, o sistema operacional também sofreu algumas melhorias. Além do FT3 usar um novo software de gerenciamento de resultados, que traz uma visão ainda mais fácil dos produtos, das calibrações, como vocês conseguem ver, é bem fácil de visualizar. Você agora também pode criar pastas para reagrupar produtos da mesma família e realizar apenas um único ajuste de slope intercept e replicar o mesmo ajuste para os subprodutos daquela família, né? O ajuste de slope intercept, pessoal, para quem ainda não está familiarizado, talvez vocês já tenham até estudado sobre isso, ele deve ser feito de tempos em tempos, né? Visando diminuir o desvio padrão das calibrações, até porque com o passar do tempo, a qualidade do leite, ela acaba variando um pouco, né? Seja por clima, por nutrição do rebanho leiteiro, por aí vai. Então, é necessário realizar esse ajuste de slope intercept. E o pessoal da indústria hoje tem que realizar um ajuste de slope intercept, que é feito com análise de referência para cada parâmetro, em todos os produtos que você tem no instrumento. Agora, com esse novo instrumento, você consegue reagrupar. Então, por exemplo, você tem um leite integral, um leite semi, um leite desnatado. Hoje, a indústria tem que fazer 3 ajustes, certo? Com esse instrumento, a gente consegue reagrupar, então seria necessário fazer apenas um e replicar isso para os demais produtos da mesma família. Isso salva muito tempo e também dinheiro com as análises de referência, porque a gente tem menos calibrações para manter. Tá? Triagem contra adulterantes no leite. Além das análises composicionais, o instrumento também faz ao mesmo tempo das análises físico-químicas, né? A triagem contra adulterantes no leite, que é uma análise bastante importante para melhorar a qualidade do leite e evitar rapidamente cargas que não estejam adequadas ao seu padrão de qualidade e para garantir a segurança dos alimentos. O Milkoscan FT3, gente, ele consegue trabalhar de 2 formas, tá? Com detecção de adulterantes. A primeira é o que a gente chama de impressão digital do leite bom, que é o modelo Untarget ASM, que é o módulo de detecção de alguma anormalidade no leite. Então, é assim, ele consegue te dizer, você ensina o equipamento, ele já vem, né, ensinado,
o que é um leite bom. E aí ele vai escanear todos os leites que estão passando e comparar com essa impressão digital do leite bom. Tudo que passar de anormalidade, ele vai avisar, de acordo com o limite que a gente determinar, né? Então, você também consegue determinar limiar. E aí, você recebe essa amostra, você sabe que tem alguma coisa errada com aquele recebimento, com aquela análise. Então, você leva essa amostra para dentro do laboratório e daí abre ela para ver qual é o tipo de adulterante, o que é que está errado, né? Essa análise, esse modelo on target, o ASM, ele é bastante recomendado, porque até mesmo aqui no Brasil a gente nunca sabe, né? A pessoa está criando amanhã, que tipo de adulterante vai vir amanhã, ou se às vezes nem é alguma adulteração proposital, às vezes pode ser algum resquício de agente de limpeza, alguma coisa desse tipo, você já consegue detectar aqui. E a gente também tem o segundo modelo, que é o target, que a gente chama de TAM, que aí sim você tem a capacidade de rastrear adulterantes específicos. E daí são esses aqui na segunda tabelinha, tá? Então, são 18 adulterantes no leite que a gente consegue identificar e quantificar, tá bom? Então, e você pode trabalhar com os dois ou só com um, eles são, assim, independentes, né? E podem ser trabalhados em conjunto. Seria o ideal, né? Ter os dois. Pessoal, em consistência, a gente sabe que instrumentos analíticos de alta sensibilidade, eles acabam apresentando desvios ao longo do tempo. Isso é normal, tá? Porque a própria amostra e os próprios reagentes de limpeza acabam desgastando algumas peças sensíveis do instrumento, que são os responsáveis pela alta precisão dos resultados, né? Então, aqui para vocês, eu trago um exemplo de uma cubeta, de um equipamento, tá? Uma cubeta, eu trago ela como exemplo porque ela é quase, em 95% dos casos, ela é a maior responsável pelos desvios de instrumento, porque ela é uma peça muito sensível, que é por onde é feita a análise, é nela, tá? As cubetas, elas são feitas de fluoreto de cálcio, que é um dos materiais mais transparentes à radiação infravermelha que existem, então ela é perfeita para esse tipo de análise. No entanto, elas também são levemente solúveis em água e muito suscetíveis ao desgaste devido à ação abrasiva do fluxo de trabalho, né, de análise. Então, para vocês entenderem, o leite entra por um lado da cubeta, é analisado dentro dela, com feixe de luz, tudo, e daí ele sai pelo outro. E como eu informei, a gente tem vários tipos de produtos. A gente tem leite, a gente tem achocolatados, a gente tem, né, produtos com partículas, produtos mais viscosos. E aí, com o passar do tempo, essa cubeta vai sofrendo um desgaste. Eu vou mostrar, e é necessário fazer uma padronização, né, para que ela retorne ao estado original dela. Você não precisa ficar trocando a cubeta o tempo todo, gente. Existe um reagente que a gente passa dentro do instrumento, que ele faz essa compensação do desgaste. E eu vou mostrar nesse primeiro gráfico para vocês como é realizado isso, tá? Então, aqui a gente colocou um exemplo de 2 em 2 semanas, mas depende muito do tipo de produto que você utiliza, né? Se é um produto mais abrasivo, a compensação vai ter que ser feita mais vezes. Se é menos abrasivo, menos vezes. Então, a cubeta começa a ser desgastada. Aí, quando ela chega em 2 semanas, no caso aqui, né, desse procedimento, é necessário passar esse reagente equalizer, ele faz a compensação, a cubeta volta a ser zerada, no caso, né? Ele sabe exatamente quanto desgastou e compensa. E aí, você vai fazendo isso até que a cubeta chega no limite, aí você tem que trocar. Não é uma peça muito cara, mas realmente é um processo trabalhoso ficar padronizando, ter que lembrar quando padronizar. Como informei, né? A gente tem essa grande troca de funcionários dentro dos laboratórios, principalmente usuários, então é uma preocupação, né? Não perder essa padronização, porque é a grande responsável pela precisão dos resultados. O FT3, gente, que é o novo instrumento, ele introduz para o mercado analítico uma padronização automática patenteada, então não existe nenhuma solução no mercado que faça a mesma coisa. E ela não requer nenhuma interação humana, e também não requer aquele reagente que eu mencionei, o equalizer, né? Essa padronização ela é feita com o próprio reagente de zeragem, que é é um dos procedimentos automáticos, né, que nem eu informei anteriormente, que já faz no instrumento. E ele é feito a cada 2 horas. Então, vamos supor, assim que você compra o instrumento, ele é instalado dentro do seu laboratório, ele já começa a se autopadronizar a cada 2 horas. Então, você garante que ele ainda está padronizado de fábrica, seja depois de 1 dia, 2 dias, 1 mês, 1 ano, ele é para sempre padronizado, tá? Essa padronização automática, patenteada, por garantir que os instrumentos não sofram mais desvios e continuem padronizados de fábrica para sempre, permitiu que a FOSS trouxesse para o mercado uma nova especificação técnica de transferibilidade, tá? Essa nova especificação permite que os clientes de Milcoscan FT3
possam operar múltiplos instrumentos com um único ajuste de slope intercept, igual eu mencionei. Lembra que eu falei que nos produtos a gente só precisaria fazer um ajuste de slope intercept para um produto master e replicar para os demais? Agora isso aqui pode ser feito em um instrumento apenas e replicar para os demais. Então, se a gente já conseguir economizar dinheiro em ajustes em análise de referência de produtos, você imagina agora em instrumentos. Se é uma empresa que possui, vamos supor, múltiplos sites ou múltiplos analisadores dentro da companhia, que acontece muito, a gente consegue ver uma globalização, né, das empresas de laticínios. Cada hora a gente tem uma aquisição de empresas menores e isso está aumentando, e a família de instrumentos está aumentando. Você imagina quanto uma empresa com múltiplos analisadores não conseguiria economizar em dinheiro e manter a operação bem enxuta, garantindo que a gente tenha um especialista, por exemplo, que entenda bem sobre isso e fazendo todo o trabalho para todas as unidades, né? Então, isso aí não precisa ter um mini especialista em cada fábrica, por exemplo, né? Uma pessoa poderia gerenciar essa rede de instrumentos. E confiança, que é o nosso terceiro tema. Em confiança, a gente está falando sobre confiança nos resultados e confiança de um alto tempo de funcionamento do instrumento, lembra? Em confiança de resultados, o Milcoscan FT3, ele realiza em uma única amostra, aquela que eu falei que é uma análise de 30 segundos, 40 subamostragens. Então, ele faz 40 análises e o resultado que você recebe é a média dessas 40 subanálises, tá? Então, ele é bastante preciso e a gente tem, para todas as calibrações que eu mencionei, a gente tem notas de aplicação técnica com os gráficos, todos os números de correlação, de erro, mínimos, máximos. A gente consegue enviar para vocês se vocês tiverem curiosidade. É só escrever para a gente que a gente compartilha com vocês. Tá? E para garantir um alto tempo de funcionamento, que é o segundo tema, né? O Milcoscan FT3, ele traz um autodiagnóstico super avançado, que conta com 20 chips de identificação integrados, em partes e peças chaves do analisador, que monitoram continuamente as condições dos componentes vitais do instrumento. Isso também não tinha em nenhuma solução anterior, tá? Isso daí é novidade. E esse autodiagnóstico também oferece mais de 100 dicas de resolução de problemas para que vocês tenham uma maior autonomia e consigam voltar aos trabalhos rapidamente, tá? Então, ele é bastante intuitivo também e a gente já tem tudo em português também, tá, gente? O exemplo aqui está em inglês, mas o equipamento já vem configurado em português. Pessoal, todos esses componentes inteligentes do novo instrumento, eles permitiram que a gente consiga oferecer agora relatórios mensais sobre o funcionamento da máquina e a saúde de hardware e calibrações para que você consiga continuar trabalhando sem preocupações e de forma preditiva, né? Então, como esse instrumento ele é todo conectado, ele tem os chips integrados, ele consegue estar sempre emitindo sinais da saúde do analisador. E uma vez por mês, esses relatórios eles passam pela mão de um especialista da Foz. O especialista analisa, faz comentários, se tem alguma coisa, algum desvio, se ele está encontrando alguma coisa, e aí ele encaminha para o responsável da unidade, seja o coordenador do laboratório ou o gerente, né, de qualidade. E aí o gerente consegue olhar esse relatório e já saber exatamente o que está acontecendo, o que aconteceu no último mês, quais são as ações, né, se precisa realizar ou não alguma ação para o mês seguinte. E isso é o que a gente chama de Smart Analytics, tá? E o FT3, né, gente, ele representa muito bem essa nova era. Ele é um instrumento nascido digitalmente, que combina o que a gente tem de mais avançado em termos de simplicidade, usabilidade de hardware, com a inteligência de componentes e serviços digitais integrados nesse sistema. E vocês podem até estar se questionando, né, se o Milcoscan FT3 deve trazer um alto custo para o laboratório, mas muito pelo contrário, tá? Ele veio para trazer um custo de propriedade reduzido comparado às soluções atuais. Claro que depende de quantas amostras do laboratório faz no dia, né? Que a gente usou uma média, mas, por exemplo, porque por causa de toda essa conectividade, esses componentes digitais que o instrumento tem, como a gente consegue monitorar mais a saúde do instrumento, a gente conseguiu diminuir o número de preventivas recomendadas de fábrica. As soluções anteriores eram necessárias 2 por ano. Esse instrumento é uma só por ano, então a gente já economiza deslocamento, kit de peças, tudo isso. Reagentes e consumíveis a gente também consegue economizar, porque a gente não utiliza mais o reagente equalizer. Lembra que ele que era utilizado a cada 2 semanas para fazer uma padronização? Então, em 1/3, a gente já conseguiu reduzir custo com reagentes e consumíveis. A gente tirou muitas peças que antes eram caras do instrumento, então o instrumento está muito mais simplificado.
E como eu informei, com as análises de referência e um autotreinamento, né? O instrumento ele é muito mais simplificado e ele também te ajuda a economizar muito com as análises de referência. E esse é um instrumento, espero que eu tenha conseguido, né, mostrar para vocês as principais características inovadoras do Milkoscan FT3 e mostrado que o Milkoscan FT3 ele não é apenas mais um Milkoscan, mais um instrumento do conceito Milkoscan. Ele é o primeiro analisador de leite inteligente do mundo. Agora vocês já entendem um pouco do porquê. E agora eu faço uma pausa para as dúvidas antes da gente entrar em um outro assunto. Beleza, entraram várias perguntas aqui. Arthur, você me ajuda aqui com as perguntas? Sim. Então, Jéssica, surgiram 5 perguntas aqui, tá? Tá. A primeira pergunta vai da Manda. Existe treinamento para utilizar esses equipamentos? Isso, quando um cliente adquire o equipamento e a gente vai instalar, o especialista já leva todo o material de treinamento e vocês aprendem como utilizar durante a instalação. Então, durante a instalação, ele vai te mostrar todas as partes, peças, que você tem que ter cuidado, aí ele faz todo o treinamento teórico e depois vocês voltam para o treinamento prático, tá? Então, quando o técnico sair de lá, às vezes, geralmente dura em torno de 2 a 3 dias, tá? O treinamento, a integração. Você já sai praticamente especialista no instrumento, né? Começa a utilizar. E como o instrumento, ele também permite acessos remotos, toda essa conectividade, você consegue também, qualquer dúvida, uma assistência bem rápida, né? Online e também suporte pelo telefone e qualquer outra dúvida, a Foz, claro, pode visitar para estar auxiliando o cliente. Gente, se eu não responder, se não ficar muito claro, me avisem, hein? Por favor. Certo. A Raissa Complementando... pode falar. Só complementando um pouquinho, hoje a Foz tem, a gente tem uma espécie de helpdesk, tá? E muitas dúvidas surgem, então à medida que vão surgindo essas dúvidas, o cliente pode entrar em contato. Então, como a gente comentou, é todo um sistema, né? Então, o nosso pós-venda é muito forte, tá? Para dar esse suporte para o cliente. Certo. A próxima pergunta da Raissa. Qual é a aplicabilidade deste equipamento nas indústrias de sorvete? Elas têm utilizado e quais as análises têm realizado? Oi, Mi, quer responder? Eu respondo. Posso responder. Pode. Bom, na indústria de sorvete, a gente tem muita aplicabilidade na questão de gordura, sólidos principalmente, tá? Nas diversas etapas, sempre pensando muito na qualidade e na economia, no saving que a indústria vai ter. Então, principalmente nessa questão de gordura e sólidos. Tá? E aí tem algumas outras particularidades que cada indústria acaba vendo qual é o ponto crítico, enfim, aí já é mais particularidade de cada uma delas. Isso, perfeito. A gente tem esse instrumento, não o FT3 ainda, algumas indústrias, né, as principais indústrias de sorvetes aqui no Brasil têm esses instrumentos, mas as versões anteriores, né, e eles fazem já isso, tá? É exatamente como a Milene comentou, eles trabalham dessa forma. Certo. A Kelly perguntou, as calibrações desses equipamentos são recomendáveis com frequência? As verificações com padrões são aconselhadas realizar com qual frequência ou em quais momentos? Você quer responder, Jéssica? Posso? Pode ser que você que sabe, você que manda. Tudo bem. Bom, existe um protocolo, tá? A gente não chama de calibração, e sim verificação, tá? Porque são amostras padrão que a gente orienta o cliente a ter e rotineiramente fazer um cross-checking de análise com o método clássico. Isso o cliente vai definir, tá? Depois, conforme no início do uso do equipamento é mais frequente, depois vai espaçando, mas isso desde que esteja definido no seu procedimento de qualidade de verificação, o que importa é você respeitar isso,
tá? Respeitar esses intervalos que você pré-definiu. E tem todo o protocolo de limpeza, com toda a sequência de reagentes, que isso já faz parte da rotina do equipamento. Ok. O Arthur perguntou, para laticínios de pequeno e médio porte, qual o melhor equipamento da Foz? Seria, como exemplo, um concorrendo do tradicional EcoMilk? Eu posso responder também, aliviar um pouco o seu lado. Tá, vai te falar. Tá. Gente, os instrumentos EcoMilks que a gente vê bastante no mercado, né? Eles utilizam a tecnologia por ultrassom, né? Esses instrumentos que a Foz fornece, eles utilizam a tecnologia FTIR, então é uma tecnologia bastante diferente, tá? Ela traz um outro tipo de precisão e também um outro tipo de valor agregado, tanto em questão de investimento quanto em questão de retorno, né? Por causa da precisão e também toda a usabilidade que você tem, desde análise de recebimento, leite cru, né, até essas amostras de processo e produtos acabados. Então, ele é um pouco diferente. Não diria que é concorrente, muitas vezes a gente vê em indústrias os dois até, né, porque às vezes um é como que fica de backup para quando um FOS está, por exemplo, passando por uma preventiva, alguma coisa assim. Mas não considero eles, assim, concorrentes, tá, pessoal? Certo. A laticínio de pequeno porte, a gente tem o Milcoscan Mars, tá? Que são 6 parâmetros, tá? E também ele tem uma precisão, só que uma precisão tão forte quanto os Milcoscans FT, da família FT, porém ele é aplicável para leite somente, não tem as curvas para os derivados, tá? Mas para laticínios de pequeno, médio porte, ele é muito eficiente e a gente tem um parque instalado bem grande dele no Brasil também. Isso. E ele também traz a detecção de adulterantes junto com essas análises de leite, creme e soro, tá? Então, assim, para os parâmetros e produtos básicos, ele consegue atender bem, muito bem. E mesmo para laticínios de grande porte, que tem os entrepostos, tá? Com captação para pequenos produtores, ele tem sido amplamente utilizado. E é de fácil operação, tanto quanto os FTs. Ok. O Vitor perguntou, existe um equipamento portátil a qual me permita análise das propriedades rurais? O Milcoscan Mars, ele não chega a ser portátil, porque todos esses equipamentos que têm a tecnologia de citometria de fluxo, eles precisam de uma certa estabilidade de bancada, e a cada vez que ele é desconectado, a gente tem que passar as amostras os reagentes de equalização, mas se você tiver, por exemplo, um entreposto, para fazer essas análises, sim, ele é recomendado, mas não portátil para a gente sair a campo. Certo. O Rômulo tinha perguntado, ideia de valor de aquisição de um desses materiais? Perdão, de um desses equipamentos? Olha, essa questão de valores, a gente tem que ver certinho a aplicabilidade, as curvas, a configuração do equipamento, porque são soluções dedicadas, né? Então, é bem desenhado, bem projetado para cada tipo de laticínio. Se a gente falar algum valor aqui, pode ser que seja muito menos ou muito mais. Então, a gente prefere deixar para ser específico para cada tipo de cliente. Isso, mas se vocês tiverem curiosidade também, pessoal, quiserem iniciar um projeto ou solicitar alguma proposta, no final da apresentação a gente vai deixar os e-mails. Aí basta mandar pra gente que tipo de produto você gostaria de analisar, quais parâmetros, a gente faz a proposta e manda para vocês, tá bom? Aí vocês ficam sabendo de quanto é, em média, o investimento para um instrumento desse. Ok. O Romulo novamente perguntou,
O equipamento faz teor de caseína ou apenas proteína total? Ele faz também caseína. Faz também. Ok. A Kelly perguntou, esses equipamentos não são necessários A Kelly, vamos só perguntar se ela quer ela mesma perguntar, que ela tinha perguntado, mas talvez acho que ela não ficou claro para ela a resposta. Kelly, você quer abrir teu microfone e fazer a pergunta? Vamos ver se ela se manifesta aqui. Kelly? Ela disse que o microfone dela tá ruim. Você pergunta então, Arthur, a complementação da pergunta dela? Opa, posso perguntar sim. Continuando, esses equipamentos não são necessários calibrar? As verificações com padrões que eu realizar internamente já são suficientes? Ele vai passar, cada vez que a gente faz essas verificações, essas verificações vão gerar um espectro. Aí é muito uma análise estatística, né, que o equipamento mesmo, ele faz o diagnóstico, tá? Se ele está fora, se ele está dentro, enfim. Por isso que é uma tecnologia diferente. E se tiver alguma coisa fora, ele vai pedir para passar as amostras padrão, para fazer todo o ajuste de slope intercept que a Jéssica comentou na apresentação. Então, sim, elas são suficientes. Que ela perguntou, né? As verificações com padrões que eu realizar internamente já são suficientes? Sim, são suficientes. Se o equipamento detectar que ele tem alguma coisa fora, ele vai avisar e a gente consegue passar os padrões de fábrica que já são recomendados na instalação do equipamento. Ok, por enquanto são só essas perguntas. Opa, peraí, teve mais uma aqui. Boa noite. Esse equipamento é somente para laticínios ou é útil para outras indústrias, como por exemplo a indústria de açaí? Essa linha, ela é específica para laticínios, mas temos outros equipamentos que são versáteis para outros produtos. Tá? A gente tem uma outra tecnologia que se chama tecnologia de infravermelho próximo NIR, que é possível a aplicação e de desenvolvimento de calibrações específicas e tudo mais. Aí a gente, se você quiser, Revenildo, né, mandar um e-mail mais específico para a gente, entrar em contato, a gente pode conversar sobre, tá bom? Por enquanto, são só essas perguntas. Obrigada, Arthur. A gente pode continuar então, professora? Entrou mais uma aqui, ó. Milkscan é qual técnica? Pergunta da Renata. O Milkscan, ele emprega a tecnologia FTIR, que é infravermelho por transformada de Fourier. Acho que são só essas, então. Acho que a gente pode continuar. Qualquer coisa, depois a gente retoma. Tá bom, combinado. Pessoal, nessa primeira parte da apresentação, então, a gente conversou sobre as tendências na garantia de qualidade em parâmetros físico-químicos, né? Agora a gente vai entrar na parte higiênica do leite, tá? Mais relacionado precisamente a CBT e CCS. Bom, só para a gente iniciar, a qualidade do leite ela é definida por parâmetros de composição, características físico-químicas e higiene, né? E ela é altamente dependente de diversos fatores, como a qualidade da nutrição do animal, o clima, estágio de vida, lactação do animal, genética, sanidade do rebanho leiteiro, manejo, né? Tanto na fazenda, na propriedade rural, quanto no transporte, no recebimento do laticínio. Então, são fatores que influenciam bastante na qualidade do leite. E os parâmetros para se avaliar a qualidade higiênica do leite são as análises de CBT e CCS, né? Contagem de bacteriana total e a contagem de células somáticas.
As causas para as quantidades elevadas de CBT no leite podem estar relacionadas com um baixo padrão de higiene nos produtores, um manejo inadequado do leite na fazenda ou na hora do recebimento do leite, ou até mesmo um transporte inadequado ao caminho do laticínio, por exemplo. Que as causas para as quantidades elevadas de CCS no leite estão relacionadas à saúde do rebanho leiteiro, né, primeiramente. Aqui a gente já está falando da presença de mastite clínica e subclínica, e também a idade do animal pode influenciar bastante no aumento dos níveis de CCS no leite. A importância do monitoramento do CBT e do CCS, né, pessoal? A gente sabe que isso não é só uma normativa que a gente tem, né, a IN 7677, que obriga a gente a monitorar, mas a gente tem que monitorar porque uma alta CBT no leite, por exemplo, ela diminui drasticamente o shelf life dos produtos devido à ação enzimática das bactérias, que traz também um baixo rendimento em queijos na hora de fermentação e produtos lácteos e um alto risco à saúde dos consumidores, né? E também uma alta CCS, ela pode trazer também diretamente um baixo rendimento industrial em toda a produção do laticínio. Então, a gente monitorar a qualidade do CBT e do CCS também pode transferir bastante lucratividade ou economia, né, dependendo do ponto de vista, para uma operação de leite lácteos, tá? Então, como é que a gente tem visto dentro dos laticínios, né? Como é que o pessoal faz esse controle de CBT e CCS? A gente vê bastante, muitas indústrias fazendo ainda a contagem padrão em placas, né, o CPP. A gente vê também bastante o método de redutase, que é uma análise qualitativa que demora em cerca de 2 horas para dar um resultado. E também a gente vê alguns kits, né, com reagentes, um mixing manual, que a gente tem que fazer uma receita de bolo, né, para chegar no resultado. E inúmeros outros, né, que são muito menos precisos. E também a gente tem, para o controle de CBT e CCS, muito precisas, análises em laboratórios externos, né? E como é que essas análises em laboratórios externos são realizadas? Por que elas são tão precisas? Elas são precisas porque elas empregam uma tecnologia que se chama citometria de fluxo, tá? Todos os instrumentos que trabalham na rede da RBQL, que são a rede que tem os instrumentos aprovados pelo MAPA, né, que podem emitir todos esses laudos e os resultados de referência de vários produtos, eles trabalham com essa tecnologia de citometria de fluxo, tá? Eles possuem, normalmente, 2 instrumentos, um só para CBT e o outro para CCS físico-química ao mesmo tempo. Eles não trabalham todos com o mesmo instrumento? Poderia sim, mas o instrumento para CBT, ele requer uma incubação, né, da amostra antes de trazer o resultado, então ele acaba demorando um pouquinho mais e pode acarretar numa demora nos resultados de CCS e as físico-químicas, então, por isso que eles se mantêm separados, para garantir essa agilidade, tá? A contagem bacteriana, como eu falei, ela exige uma etapa de incubação inicial para a coloração das bactérias, tá? E para a separação de todas as partículas, com exceção das células que vão ser contadas. Então, uma tecnologia de citometria de fluxo, ela nada mais é do que uma contadora de células, tá? Então, como é que funciona esse processo? Durante a incubação, o DNA das células, ele é pintado com um corante fluorescente, que logo eu vou mostrar como funciona. Então, um sistema preciso de seringas é usado para empurrar elas através de uma célula bem fina, como se fosse um funil, vocês estão vendo ali, que permite a passagem de apenas uma célula de cada vez, onde elas são expostas a um feixe de luz de uma fonte de laser. Como o DNA dessa célula está pintado por esse corante fluorescente, elas emitem, tá, um longo pulso luminoso e para cada célula que passa por esse feixe. Então, a gente tem do outro lado detectores, né, bastante sensíveis, que conseguem contabilizar esses impulsos eletrônicos. E tudo isso é depois contabilizado e exibido no visor do instrumento com os níveis de CBT, né? Espero que tenha ficado um pouquinho claro como é feita essa contagem. Então, é um instrumento bastante preciso e são os instrumentos que funcionam hoje na rede RBQL aprovados pelo MAPA. Tá? A FOS, há 2 anos atrás, até esses instrumentos que estão na rede RBQL, por exemplo, Clínica do Leite, Univates, a LQL em Goiânia, né? A gente conhece vários aí. Eles trabalham com os instrumentos da FOS. A gente possui esses instrumentos grandes que eu mostrei no slide anterior, eles são da FOS.
E, se eu não me engano, tem no Brasil 2 ou 3 marcas apenas aprovadas pelo MAPA. Então, a Foz é uma delas e a gente está em quase todos esses laboratórios. E eles empregam essa tecnologia por citometria de fluxo. Há 2 anos atrás, a Foz lançou para o mercado um instrumento compacto com a mesma tecnologia dos instrumentos que a rede RBQL utiliza, porém numa versão mais compacta para laticínios. Esse instrumento se chama Baxomatic, tá? O Baxomatic, ele traz muitos benefícios. Ele faz CBT e CCS na mesma amostra. Então, como eu informei, como o CBT demora um pouquinho mais, se você fizer CBT, demora 9 minutos e meio para te dar o resultado. Se você fizer só CCS, demora 1 minuto e meio. Porque, como eu falei, o de bactéria tem que passar por um processo de incubação, então demora um pouquinho mais, né? E se você fizer os dois juntos, os dois demoram, né, 9 minutos e meio. Ele te dá os 2 resultados junto com o resultado de CBT mesmo. E, como eu informei também, os reagentes, eles são prontos para uso. Eles precisam desses corantes para estar pintando o núcleo da célula. E também eles já vêm todos prontos em bags. Você simplesmente instala no instrumento. Ele é todo intuitivo. Ele te explica como funciona, como trocar, se está acabando, quantas análises faltam pro reagente terminar. Então, ele tem toda essa contagem. Ele é bastante intuitivo e bastante simples para uso em laticínios, tá? Laticínios pequenos, laticínios médios, laticínios grandes e também laboratórios, né, que queiram trabalhar com análise de leite, universidades, ele também é bastante recomendado. Então, há 2 anos atrás a gente lançou esse instrumento e a gente se perguntou, né? Bom, a gente vai trazer esse instrumento para o Brasil, ele já estava sendo até comercializado ao redor do mundo, mas a gente percebeu uma barreira assim, mas quão preciso é? Por que então, um instrumento desse tamanho consegue fazer o mesmo que um instrumento desse tamanhão, né? A gente consegue ver um do lado do outro aqui, com a mesma precisão? Então, o que a gente fez? A gente fez uma parceria com o laboratório do LQL, lá em Goiânia, né? Com a Silmara, não sei se algum profissional da indústria conhece ela. Ela ficou com os 2 instrumentos, então eles já têm o instrumento da Foz lá, né? Como eu mencionei. E eles ficaram com o Baxomatic do lado lá por quase 45 dias, realizando duplicatas, né? Então, o que eles passavam em um, eles passavam no outro, e daí a gente fez um estudo comparando a correlação dos resultados, tá? E a gente tem todo esse estudo em PDF, assinado pela Foz, pela LQL. Se alguém tiver também curiosidade em acessar o estudo, é só mandar um e-mail pra gente, a gente compartilha com muito prazer. E a conclusão do estudo foi que, com os resultados obtidos através desse estudo, a gente pode concluir que o instrumento Baxomatic atende satisfatoriamente a realização de análises de CBT e CCS com a mesma ou similar reprodutibilidade e correlação de resultados obtidos em laboratórios de referência. O Baxomatic pode, então, ser utilizado com confiança para auxiliar produtores e laticínios que desejam monitorar rapidamente a qualidade higiênica do leite. Tá? Essa foi a conclusão. Então, a gente ficou muito feliz com a conclusão, os resultados desse estudo, porque mostrou que realmente o Baxomatic possui a mesma precisão de um instrumento de um laboratório de referência. Hoje, depois de 2 anos, a gente já possui mais de 500 unidades desse instrumento no mercado, tá? E o que a gente escuta muito dos clientes é que eles conseguiram empregar uma classificação muito adequada do leite, né? Então, às vezes, assim, às vezes eles não têm a capacidade de negar a entrada do leite, mas eles conseguem destinar esse leite com uma menor qualidade, né, para um produto específico que não tenha tanto impacto no rendimento, por exemplo, né, no rendimento industrial. Eles conseguiram fazer monitoramento de CBT nos silos, que era bastante importante para eles. Eles conseguiram classificar fornecedores de leite, até criar um esquema de pagamento por qualidade, um programa de auxílio ao produtor, porque como as análises são muito baratas no instrumento, você consegue fazer quantas o instrumento permitir, né? Porque ele demora 9 minutos e meio, 1 minuto e meio, você consegue trazer amostras de outros locais. Então, se é uma cooperativa, você consegue trazer amostras de outros produtores para poder estar fazendo esse programa e melhorar a qualidade do leite ao redor da região, né? Então, foi isso que a gente escutou falar desse instrumento até o momento. E para controle higiênico do leite, isso é o que a gente tem de mais inovador até hoje no mercado, tá? Faz 2 anos que a gente lançou esse instrumento e tem sido realmente uma revolução dentro dos laticínios. Agora eu pauso um pouquinho para alguma dúvida, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse tema. Realmente surgiram algumas aqui, viu, Jéssica? Tá. Deixa eu falar. A Dani perguntou primeiro, em relação lá à contagem, né? Ele consegue diferenciar as bactérias ou mostra apenas as totais?
Esse instrumento, ele só mostra as totais, tá? Os instrumentos maiores, que são esses da rede RBQL, os grandões, aí eles conseguem diferenciar realmente as bactérias, tá? Aí você consegue ver os estágios, né? Tudo certinho. Mas esse instrumento compacto é só a bactéria total mesmo. Ok. O Vitor perguntou, os reagentes são disponibilizados ou cada vez que tem que acabar, tenho que adquirir um novo? Isso. Os reagentes estão fornecidos. Oi, Ok. acho que cortou um Opa, acho que deu pouquinho. uma cortada, Cortou. realmente. Cortou um pouquinho. Desculpa, cortou um pouquinho. Se os instrumentos, eles são disponibilizados, como que é? Os Os reagentes. reagentes são disponibilizados ou cada vez que acabar, tenho que adquirir um novo? Isso é necessário adquirir essas bags, né? A gente fornece isso aqui na nossa oficina, no nosso estoque local mesmo. Em São Paulo, a gente consegue enviar para o Brasil todo. Só que ele demora bastante, tá? Ele tem em torno de 1.200, 1.600 análises em cada bag. Então, ele dura bastante. E a hora que tiver para acabar, ele vai estar te avisando, né? Quando for estar finalizando, aí vocês só precisam estar solicitando o novo. Certo. A Amanda perguntou, como acontece a diferenciação entre as células bacterianas e as células somáticas? Sim, são células diferentes, né? Elas possuem DNAs diferentes e a gente possui um corante para cada uma delas, tá? Então é assim que ele consegue diferenciar uma da outra. Até, Mi, se você quiser complementar, se você tiver... Sim, é isso mesmo. Tanto é que o tempo de incubação de uma e outra é diferente, né? Se a gente seleciona somente a célula somática, ele vai nos dar a resposta um pouco mais rápida. Se pede as duas, vai demorar um pouquinho mais, porque ele tem todo esse tempo de, entre aspas, incubação dentro do aparelho. Mas ainda assim é muito rápido, perto de um método tradicional. Mas é a diferenciação a diferença de corante de acordo com o DNA de cada uma delas, DNA, RNA. Perfeito. Ok. O Vitor perguntou, qual é o custo dos reagentes? Esse eu não tô com a lista aqui, Jéssica, assim, porque ele depende muito de quantas amostras você vai fazer no dia, porque tem toda uma padronização que tem que fazer no equipamento, então a gente tem um custo por amostra, tá? Não seria inteligente falar o custo do bag, e sim o custo por amostra. Você Tá? tem esse valor do custo por amostra, só para a gente ter uma ideia? Jéssica, me ajuda a lembrar, eu acho que sai em torno de R$16 por amostra. Tá? Mas isso depende muito de quantas amostras vocês forem fazer no dia. Tá? Isso a gente está falando de uma quantidade pequena. Quanto mais amostras a gente fizer, mais barato vai sair isso. Isso, exatamente. Me lembro no último cliente, né, que adquiriu esse instrumento aqui no Brasil, ele fez o mesmo questionamento, a gente fez um trabalho com ele, né, e o custo por amostra saía praticamente igual ao do laboratório de referência. E mesmo assim ele optou por adquirir o instrumento porque ele tinha muito mais autonomia, né, para poder estar fazendo esse controle dentro do laticínio dele e também está auxiliando os produtores da região dele, então para ele fez muito sentido e deixou a rotina dele bastante eficiente, né? Mas em termos de se vai economizar ou não em custo por análise, não muito. Ele traz outros tipos de benefícios, tá? São valores agregados, por exemplo, tempo de resultado, tá? Se você vai estar analisando o leite você tem desconfiança de que algum produtor naquele silo, naquele caminhão, está contaminando o restante. Não vai adiantar muito a gente ter o resultado ali 2 dias. Uhum. Já contaminou, já teve que descartar, enfim. E a gente tem isso em 15 minutos. Isso. E até se você, por exemplo, dessa vez a gente vai estar precisando fazer um trabalho com o produtor X.
Vocês podem levar o instrumento lá, instalar, fazer análise vaca por vaca para vocês terem uma ideia, né, no analisador, e daí saber exatamente quem prestar esse auxílio, né? Quais vacas o produtor tem que retirar da produção dele, porque já estão apresentando um CSS mais elevado, por exemplo, uma mastite subclínica, né, que ele não está conseguindo detectar ali. Então, isso são valores agregados, né, além desse custo por amostra, sabe? E uma outra aplicação que vem sendo bem com os produtores, aplicada nos produtores, é o pagamento pelo teor de CCS. Uhum. E, assim, eles têm uma espécie de bônus, tá? Por litro de leite, de acordo com o valor de CCS. E como consegue-se isso? Só fazendo análise, né? E aí muitos produtores estão fazendo uma parceria com o laticínio para que seja avaliado isso animal por animal, para eles saberem a qualidade do leite que cada animal está dando, fazendo uma pesquisa, como está sendo a nutrição desse animal, fazendo os testes de teor proteico e vitamínico das rações, como está sendo refletido isso no leite, né? Como está sendo a dieta e como isso está agregando valor no leite. Então, é muito mais do que uma simples análise microbiológica. É esse o intuito, né? O quanto de valor que agrega que a gente não consegue mensurar hoje. Uhum. Certo. O Rômulo perguntou: será possível no futuro isolar grupos ou cepas nas contagens psicotróficos, por exemplo? Isso já é feito nos instrumentos maiores, tá? Se você tiver curiosidade, a gente pode até te mandar um material, a gente tem um e-book sobre isso. Isso já é possível, a gente tem até laboratórios de referência aqui no Brasil já utilizando essa tecnologia, né, para poder diferenciar, mas esse instrumento compacto que a gente apresentou, o Baxomatic, ainda não faz. Espero que no futuro faça, ia ser bastante interessante. Ok, próxima. Vitor tá judiando de mim. A cada análise é possível colocar o nome do produto e os resultados ficam arquivados em um banco de dados, onde seja possível saber se durante o mês o histórico dos resultados e uma curva do mesmo? Sim, Claro. Pode sim. falar, Mi. Isso fica tudo armazenado num banco de dados, aí a gente tem toda a rastreabilidade, horário, operador, produtor, como você quiser identificar a amostra, e isso é possível exportar para um Excel para fazer uma análise estatística, enfim, da forma como a gente quiser usar e abusar desses dados em tabela dinâmica, dá para fazer tudo. A conectividade desses equipamentos é bem absurda, assim, a gente fica bem feliz com isso. Uhum. Nada só ter o resultado e a gente não ter como trabalhar com ele e estudar, né? Ok, e a última pergunta do Vitor é: como é procedido o descarte das amostras com reagente? Tem algum impacto ao meio ambiente os reagentes usados? Ele, Jéssica, esse tem o bag também, né? Isso. Ele tem um bag de descarte, não, os reagentes são todos biodegradáveis, tá? Então não tem impacto para o meio ambiente. Esse é um dos apelos, né? Um dos pilares da FOS, a questão de sustentabilidade. Todos os reagentes utilizados em todos os equipamentos são biodegradáveis e não causam mal para o meio ambiente. Até a questão, quando a gente vai para a parte dos métodos de referência, que aí não tem como a gente fugir muito de alguns reagentes, eles são utilizados sim, mas tem um alto índice de recuperação e um baixo índice de descarte. Mas nesse equipamento, toda essa linha dos FTs, esse Baxomatic, são biodegradáveis. Por enquanto é só. Obrigada.
Pessoal, esses dois temas foram os principais, tá? Antes da gente finalizar, a gente só queria complementar, falando um pouquinho sobre os produtos lácteos sólidos. A gente falou de leite, a gente falou de produtos mais viscosos, semi-líquidos, né? Semi-sólidos, a gente falou de iogurte, a gente falou de leite condensado, achocolatados. Mas e os queijos, as manteigas, o requeijão, o iogurte com pedaços de frutas, por exemplo, eles não podem ser analisados através de um mucoscan, certo? A gente não consegue sugar eles. Então, para isso, a gente possui uma outra tecnologia. Então, eu trouxe só 2 slides sobre isso, tá? Para os laticínios que buscam análises rápidas, né, desses produtos, análises multiparâmetros, análises de amostra do processo, de produto acabado, sem uso de reagentes, nesse caso, ele não é igual os mucoscan, a gente acho que precisam de reagentes. Essa tecnologia que eu vou mostrar agora, ela não usa reagente nenhum, ela só usa a emissão do infravermelho mesmo. A gente também consegue ter análise de teor de sal, alta confiabilidade, né, em repetibilidade e reprodutibilidade, e também calibrações para uso. Então, aqui eu vou apresentar para vocês o Fuscan 2, que é um instrumento que emprega a tecnologia NIR, por transmitância e reflectância, tá? Esse instrumento, para vocês terem uma ideia, ele é aprovado pela AOC para as análises de carne. A FOS está buscando aprovação junto às diretrizes de leite e lácteos, né? Mas ainda não conseguimos o contato com eles eficientemente para estar aprovando o instrumento. Mas em carnes já foi possível, mas ele é a mesma precisão para carnes e para produtos lácteos, tá? É só burocracia mesmo. Então, esse instrumento ele já é considerado um analisador de referência para análise de carnes, para vocês terem uma ideia da precisão que ele tem. Ele faz análises em 15 a 25 segundos, dependendo do tamanho da amostra e do tipo de produto. Como eu mencionei, ele não utiliza reagente nenhum. Ele faz análises dos físico-químicos e também da análise de cor, que isso é uma outra tendência muito grande, principalmente lá fora. Então, aqui no Brasil está começando a gente a ver alguns laticínios que controlam, às vezes até visualmente, outros através de equipamentos que já façam análise de cor. Controlam isso porque está muito atrelado à percepção do consumidor, né, na prateleira, na gôndola, na hora de escolher o produto e achar se ele está com mais qualidade, menos qualidade. Você tem que encontrar um produto da mesma cor, né? Seja um hambúrguer ou seja um queijo, por exemplo. E também que faça multiparâmetros e multiprodutos, né? Então, que você tenha um mini laboratório, não precisa ter diversos equipamentos para fazer análise de vários parâmetros, por exemplo, né? Calibrações prontas para uso, igual eu informei, o nosso banco de dados é bastante robusto, são dados coletados por mais de anos, de vários produtos de vários países, e a gente consegue analisar nele vários produtos tipo queijos, manteiga com sal, manteiga sem sal, margarinas, pastas, cremes, molhos, então assim, ketchup a gente consegue fazer, maionese, requeijões, lácteos em pó, iogurtes com ou sem frutas, etc. Então, se por acaso vocês forem para alguma indústria que tem esses tipos de produto, a gente também possui uma solução para isso, tá, pessoal? E para finalizar, o que no Brasil é uma tendência, mas no mundo, Estados Unidos, Europa, isso já é passado, né? São os analisadores de processo. No caso, é um analisador, igual eu comentei, esses que vocês viram nessas apresentações anteriores, mas são instalados diretamente no processo de produção, emitindo análises em tempo real para que ajustes possam ser realizados dentro da produção. Então, por exemplo, uma produção de leite em pó. Se você tivesse um instrumento desse instalado dentro de um secador, perto, por exemplo, da fluid bed, quando o pó já está saindo, né, acabou de ter passado pelo processo de secagem, você já consegue, vamos supor, analisar o teor de umidade dele e já ajustar em tempo real o seu secador para mais ou para menos, para ter um produto, primeiro, padronizado, segundo, mais próximo do target, né, das exigências que a gente tem, e permitindo, assim, uma maior lucratividade, porque muitas empresas hoje, eles não têm essa precisão nas análises, então eles acabam, por exemplo, teor de umidade no leite em pó. Tem que ser 3,5%, por exemplo. Eles acabam produzindo a 3, porque se passar de 3,5, está fora de especificação e não pode ser comercializado. Então, eles acabam trazendo para baixo
e secando mais o produto para garantir que ele passe, né? Por causa dessa variação que tem dentro do processo. Se você tiver um instrumento que faça esse controle precisamente, você consegue trazer o seu target um pouco mais próximo da especificação e, entre aspas, né, vender água por preço de leite em pó, né? Porque você vai estar secando menos o produto e ainda tendo um produto dentro das especificações da legislação, tá? Então, esses instrumentos a gente já tem também no Brasil vários, no mundo todo a gente tem inúmeros e está sendo uma grande tendência aqui no Brasil, tá? Então, a gente finaliza a apresentação com esse último slide. E, novamente, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo. Obrigada por escutar a gente adora, a gente poderia ficar dias falando sobre a Foz e tudo que a gente trabalha. A gente, como a Milene comentou, a gente não está só no mercado de leites e laticínios, a gente está no mercado de carnes, mercado de vinhos e por aí vai. E eu gostaria de agradecer, né, a presença de todos. A gente se coloca à disposição. Tem o meu e-mail, o e-mail da Milene. Tudo isso que vocês perguntaram a gente acha muito relevante. Se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, escreve pra gente. Nem que agora que a gente está trabalhando, né, de casa, está todo mundo em quarentena, tirando a nossa assistência técnica, que ainda às vezes tem que atender algumas fábricas, né, em caráter de emergência, a gente pode marcar às vezes uma outra conferência, um call com algum técnico especialista da Foz, se vocês tiverem uma curiosidade um pouco mais técnica e quiserem se aprofundar um pouco mais, tá? Então a gente se coloca à disposição. E eu acho que é isso, professora. Ô, Mi, se você quiser também comentar alguma coisa. Com licença, Jéssica, Entrou uma surgiram mais pergunta aí, algumas né? aqui. Isso. Claro. Só colocar na fila aqui. Eu vi que rapidão. subiram algumas. Deixa eu ver a primeira. O Vitor, ele gostaria de fazer uma pergunta com áudio aí. Vitor, você poderia abrir o áudio pra gente? Ah, legal. Boa noite a todos. Escutam? Sim. Fala, Sim, Vitor. tô sim. Boa noite. Eu gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade de ver essa palestra, muito gratificante. Eu sou estudante do curso técnico Leite e Derivados pela IPAMEG Instituto de Laticínios Cândido Toches e eu tenho como foco a gestão e o monitoramento da matéria-prima. Por isso, muitas minhas perguntas focadas em CCS e CBT. Legal. Eu estava com uma dúvida sobre o custo por análise de CCS e CBT, onde foi cogitado um valor de R$16 e aplicando uma realidade de R$16 por análise em uma propriedade, se eu tenho 100 vacas por propriedade, eu já tenho um custo de R$1.600. Esse custo de R$16 é fixo ou vai depender de caso a caso? É como a gente comentou, quanto maior o número de análises você tiver, mais diluído vai ser esse custo, porque a cada início do equipamento, ele vai ter que passar como se fosse um branco, né? Fazer uma padronização do equipamento. Então, quanto maior o número de análises, mais vai cair isso, tá? E assim, de novo, se a gente for pensar qual o intuito dele fazer a análise em todos os animais, né? Ele vai ser para uma resposta rápida, vai estar em busca de uma resposta rápida, uma segregação de animais, e é onde está embutido o valor agregado do equipamento, o valor agregado das análises. Uhum. É óbvio que o custo de uma clínica do leite, o LBQR, vai ser menor? Sim, vai ser menor. Eles fazem em torno de, cada equipamento deles faz em torno de 250 análises por hora, né? Então, por isso esse equipamento de pequeno porte, ele é justamente para você conseguir gerenciar de uma forma mais assertiva toda a cadeia produtiva. E hoje, infelizmente, o Brasil está muito aquém de conseguir um start. A gente tem visto que muitas empresas estão preocupadas em dar essa assistência aos produtores para melhorar a qualidade do recebimento do leite. Então, primeiro, uma questão cultural, né? Eu acho que isso a gente já avançou bastante perto do que era alguns anos atrás. E também as empresas muito preocupadas em busca de leite de melhor qualidade. É óbvio que um produtor que tem 100 animais, ele não vai conseguir sozinho
isso, mas ele juntando vários produtores, fazendo como se fosse um entreposto de análises, sim, é muito factível. Respondido, Vitor. Sim, sim. Só posso aproveitar a oportunidade. Eu gostaria de saber a acurácia das análises dos componentes do leite, mais o CBT e CCS. Jéssica, você tá com ele aberto aí ou não? Que eu não, de cabeça eu não lembro. Eu acredito, o meu Coscan acho que é 0,05, tá? Se eu não Isso, tô enganada. a gente tem todos esses dados, eu posso estar mandando para vocês. A gente separou uma pasta com todas as notas de aplicação dos produtos, tudo. Eu posso estar compartilhando com vocês também junto com a apresentação. E aí você tem acesso a tudo isso, tá? Muito obrigado. E de nada. A gente tem um diferente para cada tipo de produto, para você ter ideia, tá? Então, assim, tem muitos números, a gente pode compartilhar com vocês. E igual ao que você comentou sobre o CBT e o CCS, escreve pra gente, a gente pode fazer um trabalho com vocês, sabe? De fazer esse estudo de quanto custaria cada análise para vocês, qual é o cenário que você tá pensando, que você tá imaginando, a gente pode fazer esse trabalho com vocês. Tá joia. Muito obrigado. De Eu vou nada. entrar em contato. Combinado. Tá certo, obrigada, Vitor. Sobrou mais duas. A primeira do Túlio. Qual o valor aproximado deste equipamento para análise de queijo? Túlio, a gente preferiria que que a gente conversasse depois, também para ver a questão, qual seria a aplicabilidade, os parâmetros que seriam necessários para a aplicação que você tem em mente. Pode ser? Certo. E a outra pergunta dele é: os equipamentos são vendidos ou é leasing? Digo, comodato. Olha, a gente tem a questão de aquisição pela Foz, e hoje a Foz tem uma parceria com uma empresa de aluguéis. A Foz não aluga, ela coloca o cliente em contato com essa empresa, mediante avaliação financeira, negociações entre a empresa e o cliente. A empresa que fica responsável pela compra do equipamento da Foz e aluga para o cliente. Então, é essa transitação que a gente tem, tá? Hoje, isso para os equipamentos de leite. Para a parte de nutrição animal, a gente tem alguns parceiros que fazem comodato, tá? Mas a Foz em si não é o business dela, e sim a venda do equipamento e toda a assistência ao cliente. E independente de venda, comodato ou aluguel, nós temos a responsabilidade e o compromisso de dar toda a assistência de instalação, treinamento, a questão de manutenção preventiva, estoque de peças, funciona tudo da mesma forma. Hoje, muitas empresas que não detêm o capital têm partido por essa questão de aluguel, sim. Tá? A gente tem um movimento muito grande em relação a isso. E hoje, nesses 2 últimos meses, né, o que tem aparecido bastante são empresas que fazem o financiamento de em bancos privados, que a taxa de juro para empresas está sendo bem atrativa, perto do que era antes. E a gente tem conseguido os financiamentos, tá? Mas aí parte do cliente procurar o banco privado e a gente disponibiliza toda a documentação necessária. Certinho. Essas foram as últimas questões. Ok? Bom, e mais uma vez eu reforço o agradecimento em poder compartilhar essa apresentação com vocês. Agradecer a professora Elaine e ficamos disponíveis pelos contatos, pelos e-mails, para esclarecer mais dúvidas e também, se vocês quiserem saber um pouquinho mais de outros equipamentos, também estamos totalmente abertos, tá bom? Eu gostaria de agradecer, então, meninas, pela apresentação, foi muito bacana, legal o pessoal também ter interagido, né, tirar as dúvidas, e essa participação é bem importante para a gente, enriquece bastante conteúdo, né, das nossas aulas.
E o pessoal também que participou, obrigado pela participação. E aquelas pessoas que quiserem receber o certificado, a gente colocou aqui do lado esquerdo da tela, tem um link, e eu coloquei ali no chat também, para estar clicável, né? Aí você tem que preencher os dados e aí depois a gente emite. Só que como eu faço a emissão dos certificados automaticamente, então normalmente eu espero pelo menos até domingo, segunda, para dar tempo para todo mundo mandar. Então provavelmente você vai receber na segunda ou na terça da semana que vem, tá? Então se demorar um pouquinho aí para chegar, não se preocupe que vai chegar, tá bom? Então obrigada por tudo, obrigada às meninas aí da Foz. Nada. E Foi um os prazer. os alunos da aula aqui, só esperem mais um pouquinho aí para a gente conversar depois. Os que são da Fechou. minha disciplina de laticínios. Uhum. Que a gente vai fazer a prova agora. Brincadeira. Agora é a prova, né? Não fale